Um daqueles casos no futebol a se lamentar a ocorrência de tantas e tão graves lesões. Um jogador de talento puro, muito refino técnico e habilidade, mas que infelizmente não atingiu todo o seu potencial que poderia na bola. Apesar disso, Pedrinho ainda nos entregou muitos lances geniais, belos dribles e belos gols. Com as camisas de Vasco e Palmeiras, ele conseguiu construir histórias de sucesso e idolatria, e foi um grande meia do nosso futebol. Portanto, hoje a história é dele, Pedrinho. Pedro Paulo de Oliveira nasceu no dia 9 de junho de 1977, no Rio de Janeiro, capital. Revelado pelo Vasco da Gama, o Pedrinho iniciou sua trajetória como jogador no futsal do clube, com apenas 6 anos de idade, e ali começou a desenvolver sua habilidade em espaço curto e um raciocínio rápido. E foi em 1995 que o jogador subiu para o time profissional do Vasco, juntamente com seu amigo Felipe Maestro, com quem esteve junto em todas as fases do juvenil. Nesse ano, ainda bastante jovem, ganhou poucas oportunidades, integrou o time que fez boa campanha na Copa do Brasil e foi eliminado somente na fase de semifinal. Já em 1996, o Gigante da Colina foi semifinalista da Copa Mercosul e o título que chegou mais perto de conquistar foi o Campeonato Carioca, em que o Vasco foi vice tanto da Taça Rio quanto da Taça Guanabara. O Flamengo venceu ambas. O Pedrinho jogou menos nesse ano, mas já marcou seus primeiros gols e deu as suas primeiras assistências como profissional. No ano seguinte, o Vasco montou um time muito forte, e a meia cancha Cruz Maltina contava com, além do Pedrinho, o Ramon Menezes, o Felipe e o Juninho Pernambucano na criação de jogadas, servindo ninguém menos que Evair e Edmundo. Não por acaso, o time jogou muita bola naquele ano de 97 e acabou com o título brasileiro. Na decisão, 2 empates sem gols beneficiaram o Vasco, que conquistou esse troféu em cima do também excelente time do Palmeiras. O Pedrinho foi fundamental nessa campanha, e mesmo garoto, com tantas raízes criadas no Vasco, ele já caía nas graças do torcedor. Você consegue hoje se imaginar mudando de clube? É difícil, né? Porque o Vasco da Gama, para mim, é uma família. Porque me criou, me projetou e esse pensamento de jeito nenhum. Ele atuou em 61 jogos, nos quais marcou 13 gols. Sendo visto como uma joia do futebol brasileiro, logo passou a ser convocado para as seleções de base do Brasil. E em 97, o Pedrinho disputou a Copa do Mundo Sub-20. Foi titular na campanha. A seleção chegou até a fase de quartas de final, quando acabou perdendo de 2-0 para a Argentina de Riquelme e Lionel Scalotto e ficou pelo caminho. Em 1998, Pedrinho seguiu comendo a bola, e mesmo com apenas 21 anos, esse período já representou o ápice da carreira do jogador, que antes de se machucar, entregou um futebol de encher os olhos. Seus companheiros o acompanharam nesse grande momento, e o Vasco, depois de ser vice do Carioca 2 anos consecutivos, voltou a ganhar esse grande título estadual. Venceu os 2 turnos e garantiu essa conquista para o seu torcedor. Além disso, a equipe chegou nas semifinais da Copa do Brasil. Mas o grande triunfo mesmo, é claro, que foi a Copa Libertadores da América. Nas quartas de final, contra o Grêmio, ele marcou um gol no empate em 1-1, que foi muito importante. A decisão foi contra o Barcelona de Guayaquil do Equador, e o Pedrinho jogou as 2 partidas. Na ida, vitória por 2-0, na volta, vitória por 2-1 e a conquista do maior título da América. Diante da excelente fase, do excelente futebol apresentado, o jogador recebeu a sua primeira oportunidade na seleção brasileira, mas uma lesão de ligamento acabou adiando esse sonho. Depois de vencer a Liberta, o Vasco foi ao Japão enfrentar o Real Madrid pela Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes. Fez uma grande partida, mas acabou sendo derrotado pelos espanhóis por 2-1. O Pedrinho disputou 44 jogos e marcou 14 vezes nesse ano. A lesão no joelho ocorreu em setembro de 98, e somente 7 meses depois, o Pedrinho pôde voltar aos gramados. Voltou ao Expressinho, o time B do Vasco, para disputar alguns amistosos e ganhar ritmo de jogo. Entretanto, em um desses, o Pedrinho voltou a sentir o joelho, passou por cirurgia e ficou mais 11 meses parado. Ou seja, o ano de 1999 foi totalmente perdido pelo jogador, que não chegou a ir a campo em jogos oficiais e só conseguiu voltar em 2000. Só em fevereiro de 2000 que o Pedrinho voltou.
então ele acabou ficando de fora do Mundial de Clubes e pegou só as finais do Rio-São Paulo. Na ocasião, seu time perdeu do Palmeiras na decisão por 6-1 no placar agregado, mas esse ano ainda reservava alegrias ao meio-campista e à torcida vascaína. O clube venceu o Campeonato Brasileiro de 2000, que só acabou em 2001, ao bater o time do São Caetano na final, um título histórico do Vasco. A outra grande conquista foi, sem dúvidas, a Copa Mercosul. E na decisão, os cariocas deram o troco no Palmeiras através de uma virada inacreditável. O Vasco reverteu um placar de 3-0 contra para 4-3 e foi o campeão com grande atuação do baixinho Romário. Já no campeonato estadual, o Pedrinho se envolveu em uma polêmica. Após marcar um gol contra o Flamengo, ele comemorou mandando a torcida rival calar a boca numa goleada por 5-1. Posterior a isso, ele fez embaixadinhas no campo durante o jogo e foi caçado por Juan, que tentou lhe dar uma voadora, o que gerou uma confusão generalizada. Cartão amarelo pro Juan. E o Fábio Baiano foi pra cima do Pedrinho, mesmo acontecendo com o Leandro Alves, e o Fábio Baiano descontrolado, continua perseguindo o Pedrinho e foi seguro pelos jogadores do Vasco. Agora é a vez do Beto, que tá acompanhando o Pedrinho. Fez embaixadas. E o Fábio Baiano quer pegar o Pedrinho, hein? Olha lá, olha a confusão. Beto chegou batendo. Agora começou a confusão. O Pedrinho seria substituído agora. Olha só. Ele vem fazendo as embaixadas, a torcida vibra. O Juan está distante, veja. O Juan parte para cima. E aí vem para pegar, né? No geral, o ano foi bom para o jogador, que disputou 55 jogos, onde anotou 10 gols. Seguiu no Vascão no ano de 2001 e no time amargou novamente um vice-campeonato estadual. Na Libertadores, o clube não conseguiu repetir 98 e caiu nas quartas de final. Ainda com a temporada em andamento, o Pedrinho deixou o Vasco, que estava devendo ao Palmeiras, para ir defender as cores do clube paulista. Em agosto de 2001, fez sua estreia com a camisa do Verdão e, a exemplo do Vasco, o clube acabou não conseguindo ganhar títulos nesse ano. A campanha no Brasileirão foi mediana e o clube terminou em 12º lugar, com uma série de derrotas nas rodadas finais que já davam um prenúncio do que estava por vir em 2002. O Pedrinho rompeu novamente os ligamentos do joelho, dessa vez foi o esquerdo, e ele ficou mais de 8 meses parado, só retornando em outubro de 2002. Tanto no torneio Rio-São Paulo, na Copa dos Campeões Regionais e no Supercampeonato Paulista, o Palmeiras foi semifinalista. O grande vexame, é claro, ficou por conta do Campeonato Brasileiro daquele ano, onde o clube amargou o rebaixamento para a segunda divisão, de semifinalista da Liberta de 2001 para jogar a Série B em 2003. A equipe palestrina terminou em 13º lugar, com apenas 27 pontos ganhos, um a menos que o Paraná Clube, primeiro fora da degola. Mesmo com o descenso, o Pedrinho seguiu no clube para ajudar a subir no ano seguinte. Em 2003, o Palmeiras chegou até a fase de semifinal do Paulistão, quando acabou perdendo do rival Corinthians. Porém, o grande objetivo do ano do Verdão era, claro, voltar à elite do futebol nacional. E o Palmeiras não apenas conseguiu isso, como conseguiu cumprindo com a sua obrigação de time gigante, que era vencer aquela Série B. Em um módulo de disputa diferente do atual, o Palmeiras venceu o quadrangular final e subiu junto do Botafogo. Nesse ano, ainda com problemas físicos, o Pedrinho disputou 24 partidas e marcou 7 gols. Em 2004, o Meia conseguiu voltar a jogar bem, com uma sequência interessante de partidas, e o Palmeiras também foi bem. O clube caiu na semi do Paulista e no Brasileirão foi o 4º colocado, ou seja, conseguiu, no ano do retorno à elite, uma vaga para disputar a cobiçada Copa Libertadores em 2005. O Pedrinho fechou esse ótimo ano com 48 partidas e 13 gols marcados. Jogando bem no Palmeiras, o Pedrinho voltou a ganhar uma chance na seleção principal do Brasil, algo que ele almejava desde 98 e não pôde concretizar por lesão. Dessa vez ele foi chamado por Carlos Alberto Parreira para a disputa de um amistoso contra a seleção do Haiti, num jogo que ficou conhecido como o Jogo da Paz. O Brasil venceu por 6-0 aquela partida e o Pedrinho esteve em campo por 60 minutos. Esse foi, aliás, o único jogo que o craque disputou com a amarelinha. Em março de 2005, Pedrinho, que estava parado desde dezembro de 2004, voltou a jogar.
O motivo? Novamente problemas no joelho. E poucas semanas depois ele voltou a se lesionar. O Palmeiras conseguiu mais uma vez terminar o Brasileirão em quarto lugar e o Pedrinho deixou o clube antes mesmo do final da competição, pois assinou com o Al Ittihad para disputar o Mundial de Clubes. Entretanto, ele não foi inscrito a tempo na competição. Com a camisa do Palmeiras, o craque disputou 125 jogos, marcou 31 gols e ganhou um título. Fui recebido de uma forma aqui no Fluminense que eu não sei se seria recebido em outro lugar. Tenho um carinho muito grande pelo Vasco, mas já joguei 3 ou 4 partidas contra o Vasco, já fiz gol, e isso é super normal. No ano de 2006, o novo destino do Pedrinho foi o Fluminense. Ele voltou a atuar no futebol carioca, mas pouco lembrou o jogador dos tempos de Vasco, e mais uma vez sofreu com problemas físicos, fazendo com que ele tivesse um ano bem mediano com a camisa do Flu, tanto que ele não teve o seu vínculo renovado. Nas Laranjeiras, ele somou 18 partidas e uma bola na rede. Já aos 30 anos, o Pedrinho foi jogar no Santos em 2007, a convite de Vanderlei Luxemburgo, e uma conversa mudou completamente a perspectiva que ele tinha sobre a sua carreira. A princípio, o jogador imaginava que as suas diversas contusões estavam ligadas à sua parte psicológica, já abalada com a recidência dos casos, mas com o departamento médico do Peixe, ele descobriu que sofria de um desequilíbrio no quadril, o que propiciava as lesões. Depois de fazer um trabalho adequado e readquirir a confiança, ele jogou muita bola na Vila Belmiro. Ajudou demais o Santos a ser o campeão paulista daquele ano de 2007. Com 2 resultados iguais, o clube superou o São Caetano na final, vencendo o segundo jogo por 2-0. Ademais, o Peixe ainda conseguiu ser vice-campeão brasileiro e chegou até a fase de semifinal da Libertadores, quando foi derrotado pelo Grêmio. Mesmo apresentando boa regularidade, o Pedrinho optou por deixar a Vila Belmiro no final de 2007. Com a camisa do Santos foram 58 jogos, 12 gols e um título conquistado. Notícia para o torcedor vascaíno. O meia Pedrinho, que participou daquela conquista com o Vasco em 98, está de volta ao time. Pedrinho esteve hoje em São Januário para fazer exames médicos e conversar com o presidente. Depois de deixar a Baixada Santista, assinou o contrato de 5 meses com o Al Ain dos Emirados Árabes, onde não chegou a ter registros de jogos oficiais. Então, em setembro de 2008, ele regressou ao futebol nacional para defender as cores do clube que ele explodiu para o futebol, o Vasco. Só que essa passagem foi bem decepcionante. Eu nunca escondi de ninguém o meu carinho, o meu amor pelo clube. Todo mundo sabe das minhas origens aqui. Por todos os clubes que eu passei, eu sempre honrei a camisa, tanto no Palmeiras, quanto no Fluminense, quanto nos times árabes, quanto no Santos. Sempre cumpri tudo direitinho, nos times muito bem, nos outros não, mas sempre honrei com aquilo que foi combinado. E o desejo do Vasco é por eu ser vascaíno, por ter uma identificação com o clube, por querer estar aqui. Ixi, eu acho que as coisas se encaixaram, eu espero que possa dar certo. Mas não deu certo, porque apesar de ter sido semifinalista da Copa do Brasil, o Cruz Maltino acabou rebaixado para a segundona do Brasileirão, terminando em 18º lugar na tabela de classificação. O Pedrinho teve pouco espaço e disputou pouquíssimos jogos. O Figueirense, que jogava a Série B, foi o destino do jogador em 2009. Seu amigo, Edmundo, indicou o clube catarinense, e ainda em agosto desse ano, o Pedrinho, com só 32 anos, decidiu então colocar um fim na sua carreira de futebolista por motivo das seguidas lesões. No Figueira, ele jogou só 7 partidas. Vários motivos, assim, mas o principal é pelo desgaste que eu tive. Paciência e tolerância, tanto minha quanto das pessoas que convivem comigo, foram se esgotando. Às vezes eu tenho uma lesão pequena, como outros jogadores têm, mas por ser eu, pelo meu histórico, a paciência do clube e das pessoas também já é pequena. Se eu não tivesse o histórico que eu tinha, era considerado normal, porque todo mundo tem esses pequenos problemas. Mas comigo já é um pouco mais desgastante. Então, esse é um dos principais motivos para que eu encerre a carreira. 3 anos mais tarde, o Pedrinho voltou atrás na sua decisão e passou a vestir a camisa do Olaria do Rio de Janeiro. Lá, ele disputou o campeonato carioca daquele ano de 2012, numa campanha discreta do clube. Ao todo, ele totalizou 11 jogos e 3 gols no Olaria.
A última partida da carreira do jogador aconteceu no ano de 2013 e foi um amistoso festivo entre Vasco e Ajax. Um lance marcante dessa partida foi o chapéu que o Pedrinho aplicou no dinamarquês Eriksen. Depois, então, ele colocou um ponto final na sua trajetória com o Vasco e, logicamente, também como um jogador de futebol. Vestindo a Cruz de Malta, o craque foi a campo em 218 partidas, marcou 47 gols e ganhou 6 troféus. Atuando pelos clubes, o Pedrinho somou 437 partidas, 94 gols e 8 títulos conquistados. Em 12 de janeiro de 2014, o Pedrinho foi contratado pela emissora Band para ser comentarista do programa Jogo Aberto do Rio de Janeiro. No entanto, por questões financeiras, em março de 2015, ele foi desligado da emissora junto com mais de 50 funcionários. Em dezembro de 2015, foi contratado pelo Cruzeiro para atuar como auxiliar técnico do clube no ano de 2016. Em 2017, colecionou mais um trabalho como treinador, dessa vez foi no Tigres do Brasil. Em 2019, entrou no Grupo Globo, com a função de comentarista. Inicialmente, ele trabalhou no Sport TV. E de lá pra cá ele permanece na emissora, onde comenta partidas tanto em TV aberta como fechada. Em 2022 foi eleito em uma pesquisa feita entre os jogadores da Série A o melhor comentarista do país. E realmente ele possui um grande respaldo e admiração, tanto dos boleiros quanto dos próprios colegas de profissão. Atualmente o Pedrinho se encontra muito bem na mesma função. Como jogador, ele foi fantástico enquanto esteve em campo. Foi atrapalhado demais pelos problemas físicos e é impossível falar de um jogador com tamanha capacidade e não fazer essa ressalva. Mas, se como jogador ele foi brilhante, como comentarista vem seguindo o mesmo padrão de qualidade pela coerência e vem ganhando não só os torcedores do Vasco e do Palmeiras, mas também de todo o país. Esse foi o grande Pedrinho. A você que assistiu até aqui, eu só tenho que te agradecer, pedir que você compartilhe o canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!